Hello! Oi, pessoal, tudo bem? Quem está por aí me dá um oi. Estamos no Insta e estamos no Facebook. Parece que no Facebook não entrou. Que ele aparece ali os minutos. E aí, pessoal, me deem um oi para eu saber que vocês estão me vendo. Oi, Inês, tudo bem? Oi, Mari. Oi, Monique. Oi, Marta. Adriana, Simone, Elizabeth. Tudo bem, gente? E aí, galera? Vamos direto ao ponto. O que aconteceu? Semana passada, eu postei um vídeo do professor Rode, que é psiquiatra, que coordena o PRODA, Programa de Déficit de Atenção e Hiperatividade, lá no Clínicas. E, enfim, eu falei um pouco sobre TDAH e depois daquilo eu recebi várias perguntas, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, tanto por direct, me perguntando sobre os sintomas, me perguntando como é que era o diagnóstico, se adulto podia fazer, enfim, umas eu até printei e coloquei no Instagram. Aí eu me dei conta que eu nunca tinha feito uma live sobre esse assunto, sobre TDAH e sobre a minha dissertação, né? Porque foi sobre isso, foi sobre ortografia, eu já fiz várias lives sobre ortografia, mas ainda não tinha feito sobre o TDAH. E aí, então, vamos conversar sobre a minha dissertação. Eu vou apresentar para vocês os meus resultados, algumas características, né, que eu estudei, enfim, sobre o TDAH e a relação com a aprendizagem. Vamos focar na aprendizagem. E ainda separei alguns tipos de intervenções que a gente pode fazer na sala de aula ou, enfim, em atendimentos com as crianças com TDAH, tá? Que bom tê-los aqui. Mais uma live, a gente fez live domingo. Estamos fazendo live hoje, terça, e tem também a nossa live de quinta, que vai ser sobre consciência fonológica, tá? Que vocês pediram na última live, então vou preparar a live sobre consciência fonológica. Deixa eu perguntar se vocês já se inscreveram na Semana da Alfabetização. Hoje eu dei um spoilerzinho e aí bombou. Um monte de gente me disse assim, eu ainda não recebi esse material e tal. Gente, eu vou disponibilizar esse material no dia da aula que eu falar sobre esse material, tá bom? Então vocês têm que estar lá na Semana da Alfabetização para receber, para poder baixar o material. As pessoas que estão me perguntando, já participei da primeira Semana da Alfabetização, posso participar de novo? Vai ser a mesma coisa? Gente, a edição, ela é mais ou menos a mesma, mas eu estou preparando novas atividades, novos materiais para complementar a sequência didática que a gente viu na outra vez, tá? O planejamento contemplando aqueles eixos. Então escrevam aí pra mim se vocês se inscreveram na Semana da Alfabetização. Escrevam pra mim se vocês já tiveram, se vocês têm alunos com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Enfim, como é que foi, quais são as experiências de vocês, que eu vou tentar lendo. Como hoje é uma live especial, eu vou ler as perguntas de vocês, tá? Deixa eu ver se já tem alguma pergunta específica sobre o TDAH. Ó, o pessoal dizendo que já se inscreveu. Muito bem, gente. Oi, Onélia. Oi, Ana Paula. Oi, Sandra. Às vezes vai passando muito rápido aqui o início, os nomes de vocês, e aí eu não consigo ver. Tá? Então vamos lá. Vou explicar. Vamos começar, tá? Compartilhem a live aí. Vai que alguém queira saber sobre TDAH. Vai que a gente consiga ajudar alguém, né? Tanto famílias, quanto professoras, educadores, psicopedagogos. É sempre bom a gente conversar e poder se ajudar. Então, eu começo. Peguei aqui algumas anotações minhas. Vou explicar pra vocês, porque tem muita gente que não entende o que é esse transtorno, né? Muitas pessoas, por exemplo, acham que é um transtorno da aprendizagem, e não é, né? Então eu vou explicar mais ou menos pra vocês, vamos começar por aí. Primeiro a gente tem que entender que tem o TDAH pode se apresentar de 3 formas, tá? Com predomínio de desatenção, com predomínio de hiperatividade e impulsividade, ou uma apresentação combinada desses 2 sintomas. Então, às vezes, a gente pode ter um sujeito que tem só a desatenção,
às vezes um sujeito que tem a hiperatividade e impulsividade, e às vezes o que tem os dois sintomas, né? As duas características. Então, assim que se apresenta o TDAH, nessas três formas. E o que é o TDAH? O que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? É, gente, um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? O DSM, que é um manual diagnóstico aí, mais médico, enfim, que caracteriza vários transtornos, apresenta o TDAH como um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem, olha só, tem um estudo de prevalência do TDAH que mostra que ele pode estar presente, enfim, 5%, mais de 5% de crianças e adolescentes. É um número bom, né, se a gente for pensar. Bom, enfim, é um número preocupante, né? Por isso que a gente tem que conversar e discutir como é que a gente pode ajudar essas crianças. Que mais, gente? Eu vou dar alguns sintomas, mas aí eu quero entrar na minha pesquisa. Minha pesquisa é o desempenho ortográfico de alunos com TDAH, tá bom? Muita gente... Tem umas meninas que estão fazendo TCC sobre ortografia, outras sobre TDAH e pedem a minha dissertação. A minha dissertação ainda não foi publicada, tá? Então eu não consigo disponibilizar para vocês. Não tá nem lá no repositório digital da URGS, lá na biblioteca digital, porque eles estão sendo publicados em revistas. Então, são 2 artigos, a minha dissertação foi dividida em 2 artigos. Um artigo já foi aceito, tá? Então, quando sair, eu aviso para vocês darem uma olhada, para vocês fazerem a leitura, quem interessar. Tá legal? Então, a gente vai conversar sobre a ortografia e sobre o transtorno. Então, ele se caracteriza por alguns sintomas. E lá no manual, e aí isso vocês podem achar, gente, na internet. Tem, enfim, todos os sintomas do TDAH, tá? Eu posso ler aqui uns para vocês. Deixa eu pegar aqui no meu... Olha aqui a minha dissertação na minha mão. Por exemplo, vamos ver. Ah, não, eu tenho só o Snap aqui. Eu vou achar. Fiquem aí. Vamos escrevendo. Eu não vi ninguém ainda que colocou se tem aluno com TDAH. Não vi mesmo. Olha só. Vamos lá, os sintomas de desatenção, tá? Gente, eu não vou ler todos. Vocês procurem no Google sintomas do TDAH, vocês vão ver essa tabela. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho, né? Pode ser questão profissional ou durante outras atividades. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Por exemplo, dificuldade de manter o foco durante as aulas, conversas ou leituras que são mais prolongadas. Frequentemente parece não escutar, parece aquela criança que a gente diz, né, que parece que está no mundo da lua, quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. Então parece que a cabeça está longe, mesmo na ausência de qualquer distração. Então pode ter algo assim chamando bastante atenção, né? Outras crianças estão prestando bastante atenção e a criança que tem o TDAH está desatenta. Eu falo em criança, gente, mas o TDAH também acontece em adolescentes e adultos. É porque é mais o meu contexto, a criança. Eu tô falando agora, lembra que eu comecei dizendo que tinha três características do TDAH, né? Ou a combinada, ou hiperatividade e impulsividade, ou atencional, déficit atencional. Eu tô lendo de desatenção. Bom, são vários, gente. E, enfim, aí tem hiperatividade e impulsividade. Olha só, frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés, se contorcendo na cadeira. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente, com calma. Então, assim, a gente vê, eu já tive um aluno que volta e meia a gente tá correndo, enfim, precisa mexer o corpo e tal. Esses são alguns dos sintomas. Mas e aí, Clarice, eu acho que eu tenho um aluno com TDAH, porque, gente, pode se confundir muito, né, esse transtorno, porque os sintomas, enfim, às vezes a gente também tá desatento e tal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quem faz esse diagnóstico é um médico, tá? É um médico. Quem faz diagnóstico de TDAH não é psicopedagoga,
não é fono, não é professora. É um médico que vai avaliar todos os sintomas. E aí tem um critério diagnóstico que o médico vai usar, que tem aí, enfim, esse critério tem que ser respeitado. Então tem a questão do aparecimento dos sintomas, desde que idade aparece ou até que idade, faz toda uma avaliação, quantos sintomas estão presentes de um ou de outro, tá? De uma característica ou de outra, ou das duas, né? Se tiver a combinação. Enfim, aí o médico vai fazer. Claro que é super importante em alguns momentos uma equipe multidisciplinar, né? Para fazer outras avaliações. Porque, às vezes, as crianças podem ter prejuízo na escola. E eu vou falar, mas é às vezes. Tem crianças, não é uma regra as crianças terem prejuízos na escola. Então, às vezes a gente... Por que acontece esse prejuízo? Eu vou contar pra vocês o que eu fui descobrindo com a minha pesquisa, tá? Então, vamos continuar. Outra coisa que eu tenho aqui de característica, além dos sintomas, é que o TDAH é um dos transtornos psiquiátricos mais frequentes em crianças, né? E então, assim, que mais tem procura no médico para fazer o diagnóstico do TDAH. Então, eu já disse para vocês que o TDAH, ele é clínico. E aí, gente, o Rod nos ensina uma coisa, né? Que é o seguinte... que tem que considerar, gente, a observação de duas instâncias, por exemplo, dos pais e dos professores, né? Então, são duas instituições diferentes que têm um olhar sobre aquela criança, daí tem diferentes instrumentos que os pais podem preencher, diferentes conversas para fazer essa avaliação, mas na área médica, tá? Tem um SNAP, que é um teste para responderem, e aí faz a contagem dos sintomas, enfim. Que mais? Para o diagnóstico clínico, os sintomas precisam estar presentes por no mínimo 6 meses e representarem incompatibilidade com o que é esperado para a idade da criança. A gente sabe que tem particularidades no desenvolvimento infantil, mas a gente tem um padrão, né, de aprendizagem, do que a gente espera, enfim. Então, se está muito incompatível a questão da maturidade, né, várias questões aí de observação, é uma das questões para o diagnóstico. Idade de surgimento, então, até os 12 anos de idade. E aí, agora, a gente vai entrar na questão boa que a gente tem que prestar atenção. Tá bom, gente? Alguém me perguntou se eu vou fornecer esse material impresso. Não vou, porque ele ainda não foi publicado. Então, não posso... Quando for publicado, eu comecei explicando, eu vou disponibilizar o artigo para vocês, tá bom? Porque vai estar livre na internet. Agora, por enquanto, como não é só meu esse trabalho, tem outros autores envolvidos, eu ainda não posso divulgar, enfim. Então, prestem atenção aí na live. As comorbidades, gente, o que é uma comorbidade? É quando tem dois diagnósticos, 2 transtornos acontecendo ao mesmo tempo, ou mais, né? Enfim, então o TDAH ele pode ocorrer junto com outros transtornos, por exemplo, transtorno de oposição desafiante, transtorno de conduta, transtorno de ansiedade, transtorno do espectro autista, essa é uma novidade do último DSM, essa consideração dessa comorbidade. E aí a gente vai chegar no último para a gente entender a diferença. Então, transtorno de aprendizagem e transtorno do TDAH. Vamos pensar assim, num transtorno da aprendizagem, né? A gente diz transtorno da aprendizagem com prejuízo em leitura, ou em escrita, ou em matemática. Também conhecemos dislexia, descalculia, né, desortografia, enfim. É um transtorno, gente, é do neurodesenvolvimento. Ele não acontece por uma dificuldade escolar, ou por uma dificuldade de ensino, ou por uma dificuldade que a criança está passando emocionalmente. Ele é um transtorno. E o TDAH, ele tem origem, cada vez mais estão estudando, né, a sua origem genética, enfim, então as pesquisas estão sempre sendo desenvolvidas para entender, então, ele pode ser originado por fatores genéticos ou ambientais, e aí se faz todo esse estudo. Ainda no Clínica, gente, se vocês tiverem mais interesse no assunto, vocês podem digitar PRODAH no Google, PRODAH,
E essa é uma equipe lá do Clínicas de Porto Alegre, tem vários artigos lá nessa página, inclusive em Porto Alegre tem um atendimento gratuito para avaliação e diagnóstico do TDAH, tá? Continuemos. Então, o que eu tô falando, gente? Que grande parte dos estudantes com TDAH podem ter um transtorno da aprendizagem, mas o TDAH não é um transtorno da aprendizagem. Entendem essa diferença? Existe o transtorno da aprendizagem, o transtorno do TDAH. Tem crianças, muitas crianças com TDAH têm dificuldade escolar, mas algumas não têm o transtorno, não têm a dislexia, por exemplo. Mas ela tem, então assim, tem algumas coisas que explicam os prejuízos das crianças na escola, né? Ou dos adolescentes, ou dos adultos, enfim. Muito pela questão dos sintomas, porque vamos pensar, uma criança que está desatenta, uma criança que é hiperativa, como é que ela vai sustentar a atenção dela para a aprendizagem, né? Então, por isso que acontecem muitas vezes as dificuldades. E, gente, algum dos estudos, enfim, dos estudos que eu vi mais recentes, é muito comum a questão do fracasso escolar em crianças com TDAH e evasão. Então, a criança vai repetindo de ano, enfim, vai reprovando, não tem uma intervenção, né? Ou às vezes nem sabe desse diagnóstico, a criança acaba até, enfim, com a questão da evasão e com muito fracasso escolar, né? Então, tem muitas crianças repetentes aí que têm TDAH. A literatura, ela varia um pouco, tá? Mas mostra que de 30 a 45, eu já vi de 60, enfim, varia um pouco porque tem várias pesquisas, de 30 a 45% de crianças com TDAH têm dificuldade escolar. Então é preocupante, nós da educação temos que pensar sobre esses sintomas e como é que a gente pode ajudar essas crianças a avançarem, tá? E foi isso que eu tentei fazer, ver assim quais são as dificuldades na questão da escrita, na questão da alfabetização. Tá? Foquei nisso, fiz o meu trabalho com crianças de terceiro, o primeiro trabalho, crianças de terceiro ao quinto ano, então o primeiro ciclo ali dos anos iniciais, tá? Então, primeiro dos anos iniciais não, do ensino fundamental, e também o segundo trabalho eu fiz com crianças de quinto e sexto e sétimo e oitavo. Os dados, ok? Esses dados fazem parte de um banco de dados do meu grupo de pesquisa lá da URGS, né? Então, coordenado pela professora Beatriz Dornelles, os dados foram usados de outra professora, de outra colega, enfim, a Nelba, que já tinha, então a gente tinha esse banco de dados. Vamos lá! Agora a gente vai entrar na parte boa e não boa de estudar, enfim, mas preocupante, né, gente? Que explica muito as dificuldades das crianças com TDAH, e a gente tem poucas coisas na literatura em português, tá? Muito das minhas pesquisas eu tive que fazer em inglês, então assim, se vocês colocam ADHD TDAH em inglês na internet, vocês vão achar muitos mais... Já tem bastante, tá? Mas tem pouquíssimos que pesquisam a escrita em português. Então, pra mim foi bem difícil. Enfim, achar dados, relacionar com a teoria, né? Eu tive que fazer adaptações, pegar de outros países as pesquisas que mostravam que tem o mesmo sistema, o nosso sistema de escrita alfabética, mas aí tem as suas peculiaridades, né? As suas convenções de ortografia diferentes, mas consegui fazer uma adaptação aí pro meu trabalho. Alguma pergunta no meio disso? Deixa eu ver. Aí eu vou dizer para vocês quais são os prejuízos cognitivos que as crianças com TDAH, as pesquisas têm mostrado, e por isso, além dos sintomas, sintoma é uma coisa, prejuízos, os processos cognitivos são outra, tá? Então, uma ou outra coisa pode estar ocorrendo, pode estar ajudando nesse fracasso, enfim, nessa dificuldade escolar, além do transtorno. Então, olha só, pode ser o transtorno, pode ser dificuldades em algum desses processamentos cognitivos, e isso tudo tem estudo, né, gente? Ou os sintomas. Então, a gente tem aí 3 explicações. Importante eu destacar, que eu não destaquei de início, mas que eu coloquei na minha postagem,
que o TDAH não é um transtorno inventado, não é um transtorno cultural, né? Não é, ele é realmente, tem muitas pesquisas, já tem pesquisas aí que avaliam a questão cerebral, as diferenças de uma criança que tem o transtorno ou não. Então isso a gente tem que ter muito cuidado, e porque quem mais se prejudica quando a gente fala que o TDAH não existe são as crianças, e aí não avançam porque a gente não consegue fazer intervenção. Então isso a gente tem que ter muito cuidado, estudar mesmo, porque para defender aí, né, essa causa que é muito importante. Volto para a questão das perguntas. Oi, Célia. Oi, Joelma. Vamos ver se tem alguma pergunta. Ó, a Aliane perguntou uma coisa importante. Crianças com TDAH costumam ter imaturidade no grafismo? Sim. E aí eu vou dizer para vocês, vou chegar na parte da escrita, tá? Mas ela é uma das áreas que tem mais prejuízo para criança com TDAH. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu vi na minha pesquisa. Tanto em produção textual, como em escrita. Tá. Gente, não é regra, né? Lembra que eu comecei dizendo para vocês. Pode acontecer. Tem crianças com TDAH que não têm dificuldades escolares, tá? Ou não têm transtorno de aprendizagem. Pode sim acontecer essa pergunta ali que me fizeram sobre a questão do grafismo, né? Sim. E é comum. Um dos estudos que eu pesquisei mostrava exatamente isso, a questão do traçado, né? Muita ilegibilidade. Ilegibilidade? Não, já me confundi aí. Vamos lá, ao vivo a gente fica nervosa e erra as palavras. Então, quais são os processos cognitivos que as pesquisas têm mostrado que o TDAH, enfim, pode ter o prejuízo? Memória de trabalho, a questão de processamento fonológico, as funções executivas. Bom, aí a gente teria que ter uma live aí com alguma psicopedagoga para trabalhar, ou uma neuropsicóloga, a gente pode tentar, se tiver alguma aí, para nos explicar bem a fundo o que são as funções executivas, o que é a memória de trabalho, tá? Mas eu vou dar alguma relação para vocês. Eu não avaliei a memória de trabalho das crianças com TDAH, não fiz essa análise, eu fiz mais da escrita mesmo, mas não fiz correlação com a memória de trabalho. Mas olha só o que os autores... Vamos entrar para a escrita, tá? Vamos entrar para a escrita. Então, já falei aí, vamos entrar para a questão da linguagem. Tem a questão da consciência fonológica, tem a questão das funções executivas, que tem as questões de planejamento, que tem algumas dificuldades, então eu tenho que planejar antes de escrever. Tem a questão, gente, na escrita, que eu vi muito e vi isso porque eu pesquisei as produções de texto, são muitas coisas, olha quantas habilidades a escrita nos pede, né? Então, assim, a gente tem que pensar no que a gente vai escrever, a gente tem que usar as mãos para escrever, né? Ou, enfim, para digitar, enfim, tem a escrita manual, a gente tem que saber, a gente tem que ter fluência e a gente tem que ter ortografia. E aí, o que eu vi enfim, os dados que eu levantei, as hipóteses que eu levantei, é que se as crianças tivessem um melhor desenvolvimento na questão da memória de trabalho, elas conseguiriam escrever melhor. Então, por exemplo, assim, por que eu tenho... Já tô entrando antes, tá? Mas, na verdade, o que eu tô querendo dizer? Por que é importante o ensino da ortografia? Porque na hora da produção de texto, a criança não vai ter que pensar tão bem na escrita das palavras. Eu já falei isso várias vezes quando eu falei de ortografia, não só o TDAH. Então, é importante a gente retomar o ensino da ortografia, é importante a gente saber cada ano o que tem que ser ensinado, que relações contextuais, que relações irregulares. Fazer um investimento, um super investimento nisso é super importante, porque daí eu consigo ter mais sequência de ideias quando eu escrevo um texto, né? Se eu tô lá lembrando qual é aquela palavra, como que se escreve, se eu tive uma boa etapa alfabética, trabalhando bastante as questões aí de consciência fonêmica, de consciência fonológica, que eu falo tanto pra vocês, com certeza vai me ajudar na ortografia também, tá bom? Alguém me perguntou os fatores. Alguém me perguntou os fatores. Eu disse no início, tá? Originado, até tem bem escrito aqui, ó. Ó,
TDAH é considerado um transtorno neurobiológico originado por fatores genéticos e também ambientais. E cada vez tem estudado, as pesquisas têm mostrado mais, estão fazendo, enfim, mostrando mais na área médica, né, que parte genética, lá na URGS, há 2 anos atrás, eles iniciaram uma pesquisa com as famílias, então, para ver essa questão genética. Continuemos. Estão entendendo, gente? Eu quero chegar na minha pesquisa. Então, falamos dos sintomas, falamos do prejuízo da escrita. Alguém me perguntou, ali se as crianças se sentem inferiores, né, às outras. Sim, tem muita questão de baixa autoestima. Por quê? Porque não aprende, né, ou, enfim, tem dificuldade de se concentrar. E não é uma questão de inteligência, gente, né? Às vezes tem crianças com TDAH que tem o QI alto, ou que tem... Não é uma questão de inteligência, tu não precisa ter um rebaixamento intelectual para ter o TDAH. Então, olha só o que está acontecendo. Todos esses sintomas a gente tem que trabalhar, né? Para poder ajudar, para que essa criança possa avançar. E tem algumas estratégias que a gente pode fazer em sala de aula. Vou falar no final, tá? Que intervenções a gente pode fazer para ajudar essas crianças ou esses adolescentes. Alguém me perguntou assim, existe algum método para alfabetizar especificamente as crianças com TDAH? Eu vi algum estudo recentemente, tá? Sobre isso, mas muito superficial. Consegui ver um resumo, tem pouquíssimos estudos sobre alfabetização no TDAH. O meu é um. Então, eu já posso mostrar para vocês o que a gente pode fazer. Mas não tem um método diferente para criança com TDAH, tá bom? A gente vai trabalhando nos nossos conjuntos de procedimentos para a criança ir acompanhando. O que a gente tem, porque é um transtorno do comportamento, né? Digamos assim. A questão dos sintomas, tá? A não ser que ele tenha uma comorbidade com transtorno de aprendizagem. Daí a gente vai ter intervenções específicas para dislexia ou para descalculia, enfim. Gente, eu tô tentando deixar bem simples, espero que esteja ficando bem simples, tá? Vocês me digam aí, mas, enfim, estou tentando esclarecer pra vocês. Aí, o que eu fiz, gente? Vamos lá, vamos entrar na parte mais do método, né? O que eu fiz? Eu analisei o ditado balanceado, se vocês conhecem aí o ditado balanceado da professora Sônia Mugen, ela é maravilhosa. Ela é fono e psicopedagoga de Porto Alegre, já participei num grupo de estudos com ela, enfim. Ela tem um ditado que é pra gente analisar, então ela tem, a gente chama, né, que usa como referência, né, pra comparar, então, os resultados que ela tinha, e aí eu comparei com as crianças com TDAH, então, analisando os ditados dessas crianças. Então, eu comparei o desempenho ortográfico deles no ditado, tanto com os seus pares, então seus colegas sem TDAH, e aí a gente faz pela média da turma, vai ter mais crianças sem TDAH, mas a gente faz a média de cada grupinho para ver qual a média foi mais significativa ou não, tá? Então eu comparei eles com os seus pares, então assim, colegas de 3º ano, colegas de 4º ano, colegas de 5º ano, e aí fiz a comparação do até o final do 5º ano, do 3º ao 5º ano, como é que chegam os alunos que têm TDAH em relação à ortografia e como é que chegam as outras crianças que não têm o TDAH. E o que vocês acham que foi o resultado? Mostrou muito, gente, muitas relações significativas das crianças com TDAH com um percentual bem maior, né, mais significativo de erros. A evolução de um ano para outro, ela tem mais dificuldades, sim. Mas um dos pontos que eu destaquei na minha discussão, na minha análise do trabalho, é que também em alguns momentos está preocupante com as crianças sem TDAH, né? Então é aquilo que o Arthur Gomes de Moraes fala no livro dele, Ortografia, Ensinar e Aprender. E, enfim, a Magda, vários profissionais, né, concordam que a gente abandonou de alguma forma o ensino da ortografia. Então, os prejuízos estão sendo... E aí a gente sabe disso, né? A gente tem visto aí os adolescentes, a forma que escrevem, a questão ortográfica. Então, a gente tem vários fatores que podem contribuir com isso. Mas se pensou uma época aí no Brasil que ensinar ortografia, ai, não posso ensinar ortografia, não podemos trabalhar com memorização, enfim.
Dicas para trabalhar a ortografia. Tem uma playlist com mais de 10 vídeos no canal. Ensino da ortografia, tá? Que eu digo para vocês o que vocês podem fazer para desenvolver a ortografia com as crianças. Não vamos entrar muito nisso, vamos focar no TDAH. Gente, tem muitas perguntas, vamos lá. Alguém perguntou o que eu acho do uso dos medicamentos. Gostei da pergunta. Eu acho, gente, que cada caso é um caso. Eu não sou contra a questão dos medicamentos. A gente tem que cuidar quando a gente fala em diagnóstico e quando a gente fala em tratamento, né? Então, assim, eu posso julgar o diagnóstico de algum médico? Bom, eu posso. Posso julgar e achar que realmente não tem, ou posso negar. A gente vê algumas famílias que enfim, emocionalmente acabam não aceitando, ou dizendo que isso não existe, ou dizendo que ele vai melhorar depois, né? Acontece muito isso, mas eu não sou contra o uso de medicamentos se a criança estiver acompanhada. Eu não acho que basta um medicamento para fazer a intervenção, né? Eu não acredito que só um medicamento sozinho, Clarissa Pereira, tá? Enfim, baseado em alguns estudos, vai melhorar as questões escolares. Ajuda muito para a criança manter o foco, né? Eu tive um aluno que quando ele não tomava o medicamento, a gente via bastante diferença. Então, a dose, enfim, para ele era bem importante, além das minhas intervenções. Por exemplo, aquele aluno, quando voltava do recreio, então assim, ele ficava mais agitado, ele tinha tanto déficit atencional quanto a hiperatividade. Quando ele voltava do recreio, e se eu tinha alguma proposta de produção textual ou de revisão de algo mais complexo, ele não conseguia fazer. E aí, por exemplo, ele escrevia um texto de um parágrafo, né? Então, o que eu fazia com essa criança? Eu nunca mando, gente, produção textual para as casas, só uma revisão, tá? Porque eu acho que tem que levar muito tempo, tem que fazer motivação, enfim. Mas para ele, eu combinei com a família, sim, que ele poderia, nesses dias que ele estivesse mais agitado, levar o trabalho para casa, terminar em casa os trabalhos que fossem mais complexos. Outros trabalhos, ó, já tô me adiantando. Outros trabalhos, gente, a gente tem que cuidar com a questão da quantidade, a gente quer qualidade. Criança com TDAH odeia apagar, tem questão com a borracha, apagar, refazer, né, de novo. Então, assim, por que a gente não combina? Olha, tem 5 atividades que eles têm que fazer, né, naquele momento, naquele período. Então, a criança com TDAH vai fazer menos, vai fazer 2, vai te mostrar, vai fazer 3, vai te mostrar, né? Enquanto ela consegue... E aí a gente dá um feedback, um reforço positivo quando ela já conseguir fazer uma, né? Tornar isso bem atrativo. Então, já é uma estratégia, já dei algumas estratégias, tá? Alguém disse, Dr. Clay Brits, da Neurosaber, traz bastante informações. Traz, eu conheço a Neurosaber e ele traz bastante dicas, várias dicas para a questão da intervenção no TDAH, uma visão médica, né? E aí a Luciana Brits dá uma visão mais da questão da aprendizagem. Já respondi a questão do uso do medicamento. Alguém me perguntou alguma coisa do mestrado. Sua pesquisa é para algum fim, mestrado, doutorado? Eu nem me apresentei, né? Eu sou a Clarissa Pereira, para quem não me conhece, e eu sou professora, especialista em alfabetização e mestra em educação. Então essa é a minha pesquisa, os resultados da minha pesquisa, eu tô trazendo as características, os resultados da minha pesquisa com o TDAH, tá? Então, gente, já disse para vocês, né, a questão da evolução, né? Então, de um ano para o outro, na passagem de um ano para o outro, as crianças reduzem bem menos a média. Só que esse não é um estudo longitudinal, ele é transversal. O que eu tô querendo dizer com isso? Tudo isso eu tive que aprender, gente, estatística, essas metodologias, mas, enfim, vencemos, defendi, deu tudo certo. Mas foi bem complicado aprender as questões estatísticas, né? Enfim, quem já estudou aí sabe que é complicado. Mas ele não é, por exemplo, a gente não acompanhou a mesma criança por 4 anos, tá? Então a gente faz isso pela média da turma, tá? E aí faz um cálculo estatístico para que tenha credibilidade,
ok? Tem que ter um número considerável de crianças nessa amostra, tá? Então, tudo isso foi avaliado, ok? Então, gostaria de um dia, talvez, no doutorado, que são 4 anos, acompanhar, talvez, algumas crianças do início ao fim, né? Tem um trabalho da Yasmine e da Nelba, que foram minhas colegas, que elas fizeram a questão do acompanhamento de intervenção. Então, elas diagnosticaram a Yasmine na questão da matemática, as dificuldades, a Nelba na questão da ortografia e da produção de texto, e elas fizeram a intervenção. E aí viram quais foram os resultados depois. Se já tiver, o da Nelba já está publicado, eu posso mandar. Esse sim, eu posso mandar o link para vocês, tá? Depois eu posto aí na página. Só que eu acho que está em inglês, não me lembro se tem em português. O que mais, gente? Então esse foi o primeiro, entenderam? Usei o ditado balanceado. Alguém fez a pergunta aí do ditado balanceado, se pode ser individual ou com a turma. Pode ser dos dois jeitos. A Sônia Mugen apresenta no livro dela a escrita ortográfica na escola e na clínica, que está esgotado, todo mundo quer, porque quer esse livro, está esgotado. Liguei para ela esses dias e ela disse que vai tentar fazer uma outra edição, enfim, vamos ligar para a editora para pedir, porque esse livro é maravilhoso, tem que ser um livro de cabeceira do professor, porque ela dá muitas estratégias, né? Quem é minha aluna do POP sabe que eu uso muito o livro da Sônia para preparar as aulas. Então, se tem alguma aluna aí do POP, do programa Ortografia na Prática, sabe que a gente vê bastante aí as intervenções da Sônia Mugen. Gente, posso aplicar o ditado balanceado no primeiro ano? Não, tá? As crianças estão em processo de alfabetização. São 50 palavras. Às vezes, se a gente vai aplicar com o terceiro ano, por exemplo, a gente divide, faz 25 num dia, 25 no outro, depende do perfil da turma, tá? E tem que ter muito cuidado, porque quando a Sônia fez essa pesquisa, ainda era a questão das séries em Porto Alegre, né? Então, a gente tem toda uma análise que a gente tem que fazer, porque às vezes o terceiro ano está se esperando a questão ainda da alfabetização, da segunda série. Então tem que ter muito cuidado com o perfil da turma, tá bom? Para aplicar o ditado. Então tem que saber bem aplicar, não adianta só aplicar, né? Então tem que saber, a Sônia acompanhou algumas turmas, perfil da turma e também individual, que é a questão psicopedagógica, mas ele nos ajuda muito a dar um norte. Deixa eu explicar o que é o ditado balanceado, né? Porque eu não expliquei. Ele é um dos instrumentos, gente. Tem outros, tem o do James Horus, tem o da Capellini, tem outros instrumentos aí do ditado. E aí, ele divide em 4 categorias, que são as categorias da nossa ortografia, né? Conversor, fonema, grafema, regularidades contextuais, irregularidades complexas e irregularidades, tá? Então, conversor, fonema, grafema, por exemplo, as questões de erros por surda, por sonora, ou inversão de letra, letra espelhada. Regularidades contextuais, por exemplo, a RRR, tem uma regra quando eu vou usar ou não, né? Tô dando um exemplo de cada um. Regularidades complexas, ela chama as questões de acentuação. E as irregularidades são as nossas irregularidades. Daí, se eu for mostrar a minha tabela das irregularidades para vocês, é aquela coisa. SZ, C cedilha, o H, né? Aquelas questões que muitas vezes vêm de uma questão de convenção, né? Uma questão da história etimológica e a história da língua, tá bom? Então, se divide, então faz essa aplicação do ditado e aí se categoriza, então, vê onde as crianças estão errando mais e a gente consegue acompanhar. Por exemplo, se a gente fizer 3 vezes esse ditado no ano, a gente vai conseguir ver por onde os nossos alunos andam. Ah, eu só posso usar o ditado balanceado, Clarissa? Não! Se eu tiver conhecimento de quais são os tipos de erros de cada... Olha, tem um assistente muito bom. Olha aqui que ele me trouxe o livro da Sônia. Ó, escrita ortográfica na escola e na clínica. Eu não posso mandar por PDF, gente. Eu não posso mandar os xerox, tá? Porque cada vez mais essa questão dos direitos autorais aí tá complicado. Então, o livro da Sônia, ela mostra todo o ditado. Então, deixa eu mostrar pra vocês algumas das palavras. E depois ela dá um método para trabalhar com cada um deles, tá? Ó, o ditado. Por exemplo, as palavras, vou ler algumas para vocês. Unha, azar, amassar,
galo. Então, ela contempla todas essas 4 categorias. Gozado, gente, horror, de acordo com a frequência que elas aparecem na língua portuguesa. Então, isso também é importante. Joelho, nascer, cambalhota, desfile, exemplo, código, tá? Então, tem 50 palavras. Às vezes, dá pra dividir as crianças com TDAH, então, né? Se a gente, por exemplo, no atendimento lá do Prodas, psicopedagogas às vezes não conseguem fazer as 50 palavras com a criança com TDAH. Então, a gente pode dividir esse tempo, né, para poder aplicar. O pessoal tá dizendo que no stand virtual tem todos os livros do Arthur e da Sônia. Olha, não sabia. O pessoal tá dizendo que na estante virtual, aquele site que reúne vários sebos do Brasil, tem o livro da Sônia, tem o livro do Arthur. Então, vamos lá, gente, tá? Eu ainda tenho que fazer uma, como é que se diz? Uma parceria com uma editora, porque o que vocês compram os livros que eu indico, eles têm que dar um descontinho pra gente. Eu vou ir atrás disso, ainda vou atrás disso depois da semana da alfabetização, tá? Compartilhem a live aí, porque, olha, tem bastante gente, acho que tá dando pra entender a pesquisa. Gente, o que eu vi nesse primeiro estudo que eu vou trazer pra vocês do mais importante que eu vi, tá? Crianças do 5º ano com TDAH errando questões da etapa alfabética. Então, errando questões assim de surdo e sonoro, questões que deveriam estar superadas no 5º ano, né? Então, isso é uma coisa que chamou bastante atenção. Então, o que a gente faz com isso? Bom, tem que fazer mais pesquisas para entender por que está acontecendo isso. Pode ser uma questão de ensino? Pode. Pode ser uma questão de dificuldade mais pontual? Pode. Pode ser uma questão de... Eu não avaliei se as crianças tinham transtorno, então tem algumas limitações no estudo, né? A gente sempre traz algumas limitações. Então, por exemplo, eu não dava tempo nos 2 anos da gente ainda fazer o diagnóstico de transtorno de aprendizagem. Essa pesquisa, gente, foi feita nas escolas. Isso é importante, né? O diagnóstico do TDAH, fomos lá na escola e inventamos que as crianças têm TDAH. Toda uma equipe multidisciplinar fez essa avaliação. Então, é uma avaliação muito séria. Psiquiatras, psicólogas, neuropsicólogas aplicaram testes, as psicopedagogas, toda uma equipe juntas fazendo esse diagnóstico aí. Durante 4 anos foi a pesquisa do doutorado das meninas e depois eu usei o banco de dados, tá? Isso tem que ficar bem claro também. Então, o que eu vi, gente? Deixa eu pegar aqui uma conclusão maior. O que eu anotei aqui? Para eu mostrar para vocês. Muitos erros do TDAH. E ainda, além de analisar os erros, eu analisei o desempenho total. Então, assim, nas 50 palavras, aí, gente, todas as médias do 3º, 4º e 5º ano foram maiores do que a população de referência lá da Sônia, tá? Então, e também dos seus pares, a questão do desempenho. Pega o total dos 50 erros, não divide só pelas categorias. As crianças com TDAH tiveram muitas dificuldades no desempenho total, então erraram muito mais. Não erraram mais palavras, porque, por exemplo, uma palavra pode ter mais de um erro, tá? Então, joelho, que eu, se não me engano, tem. Deixa eu confirmar. Sujeira, tá? Não me lembro se tem joelho. Sujeira. Então, a criança erra o início e ali também a questão do JG pode ter 2 erros na mesma palavra. Então, é o total de erros, não é o total de palavras erradas. Tá legal? Então, isso que eu descobri. Temos um resultado preocupante no primeiro estudo, né? Muito longo, já falei tudo isso pra vocês. No segundo estudo, o que eu fiz, gente? Eu analisei as turmas de 5º e 6º ano na passagem pro 7º e 8º ano, como é que era a ortografia na produção textual. Aí eu não fiz comparação com outras crianças, com os pares, porque a gente só tinha as produções de texto das crianças com TDAH. Resumindo todos os resultados, o que a gente viu? Quando a criança chega no... Olha que interessante isso, tá? Olha só. Isso é importante.
Os resultados do ditado diferenciaram, porque olha só, o ditado tem aquelas palavras, as crianças têm que escrever. Os erros, por exemplo, irregulares, de irregularidades, aparecem mais no ditado. Lá no texto, o que aconteceu, gente? A criança escolhe as palavras que ela vai usar. Então, o que a gente viu? Que aparecem muito mais erros da etapa alfabética. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu não sei se é com S ou com Z, então eu não escrevo. Eu não sei se é com J ou com G, então eu não escrevo. E aí acaba aparecendo os erros que são mais iniciais, né? Uma troca surda por sonora, uma inversão de letra, uma omissão. Eu vi muita omissão de letra, né? Então as crianças deixam de colocar uma ou duas letras na palavra, né? Porque elas escolhem. Os textos, eu fiz a comparação pelo número de palavras, os textos muito pequenos, então a produção textual tinha um parágrafo inicial, eles tinham que reescrever ou contar uma nova história a partir daquela ideia. E aí, o que a gente vê com isso, né, gente? A importância da gente desenvolver muito bem. Minha questão avaliou ortografia, tá? Mas trabalhar muito o ensino da ortografia, não só com as crianças com TDAH, foi o que eu estava dizendo no início, para que elas possam ter uma boa intervenção, né? E aí suas produções de textos melhorarem também, né? Fazer intervenção quanto a isso, o traçado da letra é importante. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, antes de uma produção textual que tem um objetivo, né? A gente pode colocar lá no quadro para as crianças poderem olhar e memorizar e terem um apoio visual, né? Olha, gente, essa narrativa provavelmente vão aparecer tais e tais palavras, porque é do contexto. Por exemplo, princesa, né? A gente está conversando sobre isso. É o que me veio na cabeça agora. Vamos ver como é que se escreve princesa antes de vocês fazerem a narrativa, né? Se é um reconto, se é o que ajuda muito as crianças com TDAH também para a gente fazer a avaliação, enfim, das produções de texto, é usar sequências de imagens, né? Deixar as crianças, isso eu falo sempre, não só as crianças com TDAH, mas, enfim, uma atenção mais especial, deixar as crianças cheias de ideias antes de escreverem as suas produções, né? Ajudar nisso. Então, isso também é bem importante. Alguma dúvida mais pontual aí, o que eu possa responder? Entenderam a pesquisa? Eu não vou disponibilizar ainda a minha dissertação, mas comecei dizendo que o primeiro artigo já foi aprovado, então estou esperando a revista publicar. Quando publicar, eu aviso vocês, tá? Sou eu e mais 3 autoras juntas, então o primeiro artigo vocês já vão conseguir ler, o segundo ainda não, tá em processo. Demora esses processos aí, quem tá em mestrado, doutorado, enfim, bolsa de iniciação científica, sabem que demora bastante, porque tem uma avaliação por pares, aí volta pra gente revisar, né? Uma avaliação por outros autores que estudam esse assunto, pra, enfim, doutores, né? Pra avaliar se o estudo tá ok. Vamos ver aqui no Instagram. Alguém perguntou. Muito entendido. A Maura disse complicado o assunto e complicada a situação. Sim, o assunto é bem complexo, porque a gente estuda, inclusive, nós pedagogas na pedagogia, a gente vê... Agora eu acho que os currículos, as formações estão se atualizando mais, né, para essas questões, mas a gente vê muito pouco. A gente vê pouco mesmo. Olha só, alunos TDAH necessitam de atendimento diferenciado. Como proceder numa sala numerosa, onde há mais de 1 ou 2 casos diagnosticados e que não há professor auxiliar de inclusão? Tentando, gente, fazer essas pequenas intervenções que eu disse pra vocês, né? Diminuir o ritmo para aquela criança, evitar cópias para criança com TDAH. Então, se vocês sabem que vai ter muitas coisas, né? A gente não pode também resumir a nossa sala de aula a cópia de quadro. Mas se a gente é importante a gente trabalhar com um texto naquele dia e é importante para as crianças desenvolverem aquela escrita. Talvez se a tua criança com TDAH tem dificuldade na questão da linguagem,
leve esse texto escrito. A gente tem que saber qual é o nosso objetivo, qual é a nossa intencionalidade. Naquele momento é ela escrever o texto ou ela compreender o texto? Bom, então a gente pode entregar esse texto e ela responder as perguntas de compreensão. São pequenas coisas que a gente pode ajustar. Na matemática, né, para criança com TDAH, os problemas matemáticos não podem ter muitas informações, não pode ter frases muito longas. É legal, eu fazia muito com os meus alunos, colocar ali, né, os elementos. Então, qual personagem? Digamos, balas, né, um problema fácil. Eu gostava de usar o contexto das crianças, mas assim, quantas balas? Quantas balas ganhou? Qual tu coloca? De novo, 3 perguntinhas. Às vezes ele vai ter que fazer a compreensão sim sozinho, mas vamos ajudar com algumas estratégias, né? Então, de alguma forma a gente consegue fazer isso. Casos mais pontuais, porque tem 2 casos. Tem casos que não vão ter dificuldades de aprendizagem, né? Ou transtorno. Lembra que eu falei pra vocês? A questão é que ele não consegue se concentrar, mas quando ele faz bem. As crianças que têm o transtorno aliado, uma comorbidade, gente, tem que ter uma psicopedagoga avaliando, né? E aí vocês vão me dizer, na minha escola não tem. Não tem. E aí eu vou dizer pra vocês, eu não sei o que fazer, né? Eu não tenho uma fórmula mágica. A gente pode fazer essas adaptações, essas intervenções, tudo o que é possível para nós, professores. Isso eu falei na live de quinta, quando a gente conversou sobre métodos de alfabetização. A criança chegou lá no 4º, 5º ano, a gente fez tudo o que a gente podia, ele teve um atendimento no laboratório. Bom, gente, talvez tenha um transtorno mais específico da aprendizagem. Tem coisas que vão além do nosso limite, né? Tem que ter um acompanhamento. Tem que ter, nessa questão dos ciclos, as crianças que têm dificuldade têm que ser acompanhadas no outro turno, sim. Precisa de um laboratório na escola pública ou na escola privada, né? Mas a fórmula mágica, gente, para qualquer transtorno, eu recebo muitos, e eu não sou psicopedagoga, eu fiz também eu tenho que dizer isso, eu fiz essa pesquisa na área de ensino e aprendizagem, mas eu analisei muito mais as questões ortográficas e menos de intervenção, porque eu não sou psicopedagoga, tá? Mas mesmo assim eu recebo muitos e-mails de vocês por WhatsApp, por direct. Tem atividades para crianças com transtorno espectro autista? Tem atividades específicas para crianças com TDAH? Tem atividades específicas para crianças com dislexia? Bom, tem algumas que a gente pode usar em comum, mas cada criança, síndrome de Down, cada criança vai ser um caso. Não tem como eu de longe, não tem como outros profissionais de longe dizerem exatamente a atividade que vocês têm que usar, né? Gente, todas as atividades para todas as crianças, às vezes eu disponibilizo atividades para vocês que daqui a pouco, por contexto da turma, ela poderia ser mais avançada ou ela poderia ser de um ritmo anterior, tá? Tem algumas estratégias, sim. Eu posso até ler mais para vocês. Vamos lá, vamos nessa parte que é a parte mão na massa, que eu gosto de dar a prática, né? Mas ficou bem ruim, na verdade. Eu tenho um vídeo no YouTube com 10 dicas ou 6 dicas pra gente fazer de intervenção na escola para ajudar as crianças com TDAH. Mas uma das coisas, por exemplo, não colocar as crianças perto de janelas, evitar, ou muito perto da porta, que ela possa ver o movimento das pessoas passando e acabar se distraindo, tá? Combinar o tempo das tarefas. Então, essa criança pode ter um relógio, um despertador perto dela e a gente combina. Olha aqui, ó. A ampuleta, né? Ampuleta que a gente chama, pode fazer uma maior, né? Com mais tempo. Olha aqui, ó. Quando virar tudo isso, dá pra fazer com garrafa PET. Eu vou voltar aqui na tua mesa. Gente, não é todos os dias. A gente não consegue fazer isso todos os dias, já digo, tá? A professora Luciana Piccoli, lá da URGS, ela sempre diz isso também. Vamos dividir os olhares, um dia para um grupo, outro dia para outro grupo. Os que tem mais dificuldade, a gente vai fazer uma intervenção mais individualizada 2 ou 3 vezes na semana. Todos os dias é impossível. Se alguém vier pedir isso pra gente, professor, sozinhas na sala, eu sei, eu sou professora também. Por isso que eu fico braba, furiosa. Quem já tá me acompanhando há mais tempo sabe, quando vem as coisas de cima, quando vem outros profissionais e colocam toda a culpa no professor. Ó,
Colocamos todo mundo aí, vamos incluir todos e a gente não tem recursos para dar conta de tudo e a gente vai com as nossas forças tentando fazer o melhor. Então, eu já dei 3 vezes aula para as meninas que fazem pedagogia lá na URGS, 3 aulas específicas, 3 palestras, enfim, como convidadas, para a gente pensar em intervenções para as crianças que têm um ritmo mais lento e tal. E eu sempre começo e termino essa palestra dizendo, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber de intervenção é a nossa expectativa, né? Porque eu tenho que avaliar o aluno com ele mesmo, né? Então, tem um padrão, tem um currículo, claro, perfeito, mas eu tenho que ver os pequenos avanços das crianças, né? Se a criança com TDAH não abrir o caderno, não fazia uma data, e ela começar a fazer data, parabéns para vocês, né? A gente não pode querer que de um dia para o outro ela consiga tudo, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, acalmem a expectativa de vocês de achar que professor é super-herói. A gente não é super-herói. A gente faz o possível, né? E às vezes o impossível. Eu tenho um texto, um vídeo de Dia do Professor, quem viu, quem não viu, pode ir lá no meu canal, que eu falo isso, né? Professor acredita que pode fazer a diferença. Se a gente não acreditasse, a gente não ia nem estar aqui pensando em estratégias para essas crianças. Então esse já é o primeiro passo. Acreditar que as crianças aprendem. Porque quando uma criança, eu até me emocionei no vídeo, porque quando uma criança não aprende, a gente perde o sono, né? A gente fica aí preocupado, a gente vai atrás de profissionais, vai atrás de vídeos na internet. Poxa, que legal, é bem melhor do que fechar os olhos. E vejam os pequenos avanços, vejam o que vocês fizeram. Não esqueçam, gente, tem 2 coisas acontecendo. Tá muito longa a live, a gente tem que terminar. Mas tem 2 coisas acontecendo nesse processo. O que é ensino e o que é aprendizagem. Tem coisas que vão depender da cognição mesmo, do que tá aqui dentro da criança. E tem coisas, por isso, tem coisas que vão depender do nosso ensino, né? Do ensino explícito, por exemplo, do sistema de escrita alfabética, que eu sempre falo, as crianças não vão aprender espontaneamente. Do ensino explícito da ortografia, isso eu coloco muito na minha dissertação, as crianças não vão aprender sozinhas. As questões não é inato, porque o sistema de escrita alfabética ele é inventado, né? Ele foi criado e é recente. Então, assim, tem convenções. Em outros países, nem tem esse sistema de escrita alfabética. Se representa com desenhos, né? Com códigos, enfim. Então, tem ensino e tem aprendizagem. Essas 2 relações, tá bom? Compartilharam a live? Conseguimos compartilhar a live? Chegamos na nossa meta aí, que a gente tem sempre de lives. Compartilhem se vocês acharam que foi bom. Se vocês quiserem continuar, eu vou lendo as perguntas, mas às vezes fica muito longo, né? E aí vocês já querem... Vou deixar, assim, um gostinho a mais para a Semana da Alfabetização. Vamos relembrando, então, a Semana da Alfabetização. É uma semana inteira com algumas aulas, enviando materiais, tá? Tem um fórum lá, a gente tá respondendo. Vocês podem se responder, conversar por lá também. Tem gente de todas as cidades, tem estudantes de pedagogia, estudantes de magistério, tem doutoras, doutorandas, mestrandas, mestras. Olha só quanta gente compartilhando juntos informações para a gente pensar num planejamento mais efetivo para a alfabetização, para a gente pensar o que a gente pode fazer, né? Começar pela alfabetização, eu não posso deixar minha criança ir avançando e chegar lá no 5º, 6º ano com todas essas questões. Se a gente trabalha bem as questões da etapa alfabética, vai ajudar, já é uma forma de ajudar. É um trabalho conjunto, né, de formiguinha, professor com professor. Então, todos formamos aí uma equipe bem importante. É super importante a questão da equipe multidisciplinar. Então, aquela criança, não só para o TDAH, né, se ela tem uma dislexia, tem que ter uma fono acompanhando, ou uma psicopedagoga, ou fono e psicopedagoga, uma profissional que tem as 2 especialidades, né? Então, tudo isso a gente tem que ir vendo. Tem coisas que fogem da nossa... Inclusive porque nos falta conhecimento. Gente, muitas dessas coisas eu não sabia. Eu não aprendi na faculdade, né? Então, acho que os currículos estão se renovando, a gente está pensando mais nisso. Claro, eu tenho um exemplo da pedagogia ali da URGS, da Facet. E eu tenho visto que sim, já estamos pensando nisso, já estamos fazendo pesquisa. Eu fiz a minha pesquisa sobre isso.
sendo da pedagogia, né? Então, já estamos tentando achar estratégias. Já está melhorando, né? Aquela coisa que eu falei na quinta, os avanços e o que ainda tem, o que fica para trás. Acho que eu termino dizendo, gente, que se tivesse tudo bem na educação, se tivesse soluções mágicas, a gente já teria descoberto, alguém já estaria cheio de dinheiro, né? Então, a gente não tem essas soluções mágicas. Vai acabar aqui no Instagram, eu vou encerrar, então, no Insta e no Face, e eu espero vocês na semana da alfabetização. Aqui no Insta aparece assim, falta 20 segundos para terminar a sua live. Daí, se eu não termino, agora eu faço um stories lá explicando porque tava no Insta, não consegui me despedir direito. Se eu não termino, a live não fica gravada no Instagram. Agora ela vai ficar por 24 horas, então quem não começou do início pode assistir no Instagram, pode assistir de novo tudo que eu falei, eu dei as características do TDAH. Olha, gente, foi uma aula bem completa hoje, tá? Então, quem mandou várias perguntas pela questão que eu falei da semana passada do Dia Internacional do TDAH, pode rever essa live quantas vezes quiserem. Vamos colocar no YouTube, tá legal? Então, para vocês reverem. E quando eu tiver o artigo, eu prometo que eu compartilhe com vocês o que eu já posso fazer. Mas aí eu vou pensar, tá? Depois da semana da alfabetização, porque eu tô trabalhando bastante, depois da semana da alfabetização eu posso separar alguns materiais mais específicos para vocês sobre ortografia, se vocês quiserem aprofundar esse assunto. Os textos, enfim. Textos que estão disponíveis na internet, tá? Que são artigos públicos aí de revistas. Beijos pra vocês, obrigada pela companhia, obrigada pra quem compartilhou, pelos comentários, tá? Tragam uma pessoa, vou deixar um tema, convidem aí uma colega para vir para a Semana da Alfabetização, se ainda não fez a sua inscrição. Ainda temos vagas, porque tem um número, né, limitado, essas coisas de servidor aí. E deixa eu dar um recado importante, muita gente pergunta, eu não consegui concluir a minha inscrição. Gente, tem que confirmar, tá bom? Tem que confirmar a inscrição de vocês. Então, vocês procurem aí na caixa de lixo eletrônico, spam, enfim, tentem confirmar. Ah, não achei em nenhum lugar, aí o que vocês vão fazer? Mandar um e-mail para contato@clarissapereira.com.br contato@clarissapereira.com.br. As dúvidas sobre a alfabetização, que estão chegando muitas, e a principal, duas principais. O que eu faço para os meus alunos avançarem de hipóteses? Tá? Essa eu acho que é a campeã. Qual o melhor método para alfabetizar? Já tem live, então já respondi isso na quinta-feira, não precisa esperar a semana da alfabetização. E a terceira pergunta, o que fazer com as crianças que chegam sem estarem alfabetizados num ano escolar mais avançado? Eu tô pegando todas essas perguntas de vocês e estou construindo aí não sei o que a gente pode chamar, de e-book, de guia, não sei o que a gente pode chamar. Mas, enfim, estou transformando as maiores dúvidas aí dessas alfabetizadoras do Brasil e do nosso Brasil aí, enfim, do nosso país. E, humildemente, né, gente, estudando, tentando dar algumas estratégias. Mas sempre lembrando que a gente faz o possível. Guardem isso aí na memória, no coração de vocês, tá? Beijos! Muito obrigada pela companhia. Tchau!